A fascinante história de uma mulher que mudou os rumos da astrologia. Histórias Curtas apresenta agora Luz e Sombra no Paralelo 30. Eu via na Dona Emi uma mestra, e ela não gostava que a chamasse de mestra. Ela dizia, não me chame de mestre, mas não tinha como. Ela tinha esse lugar na fantasia, na mente da gente, no imaginário. O que se falava do paralelo 30 é que ele era, por declinação, né, o oposto do paralelo 30 norte, que passa exatamente sobre o Cairo, sobre o Egito. E indo para a América Central, onde também há pirâmides e há forças espirituais muito poderosas. Consequentemente, teria como se fosse um espelho das grandes civilizações do passado. A astrologia se fala de um saber que data de em torno de 4 a 5 mil anos. Porque os antigos foram observando que as características humanas não são uma distribuição aleatória e que elas têm um compasso com o ciclo do ano. Os planetas, os signos, etc., eles são só símbolos de uma realidade que está ao nosso redor. Os planetas em si não fazem nada. Anos, meses, semanas, o eterno ciclo do tempo. Emma de Macheville, conhecida por Dona Emi, nasceu na Alemanha em 1903 e morreu no Brasil em 1981. Foi astróloga, conselheira, mãe e uma pessoa muito especial. Emma viveu seus primeiros anos em Monte Verità, uma comunidade naturalista de intelectuais e pensadores livres. Neste local se formou a base da filosofia humanista que ia acompanhar Emma durante toda a sua vida. Eu, então, nasci numa família que tinha fundado a primeira comunidade na Suíça, antes de mais ou menos 1898, a primeira comunidade que chamaram o Monte Verità, onde se reuniram, no princípio desse século, todos os grandes reformadores. Esteve lá o Stefan Zweig, esteve lá o Hermann Hesse, esteve lá o Laban. E eu me criei desde pequeno dentro desse ambiente. Numa época de extrema efervescência, né? Extrema efervescência intelectual na Europa, pré-Revolução Russa, pré-Primeira Guerra Mundial. Eram tempos agitados. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a Europa fervilhava. Por volta de 1916, a comunidade original do Monte Verità se desmembra e a América do Sul vira uma rota para os imigrantes em busca do sonho de um mundo novo. Emma conhece em Curitiba seu futuro esposo, o francês Albert Raymond Costet de Macheville, conhecido como Cedayor. Era 1924 e ela tinha 22 anos de idade. Desde muito jovem ele tinha uma certa paranormalidade e ele com 18 anos já participava de um grupo de pesquisa espiritualista, mediúnica, na França, né? E ele então teve acesso à astrologia. Tanto de discípula quanto de mulher, né? Houve uma relação muito intensa e muito forte entre os dois, né? Ele procurava uma moça que no fim desse século, quando virão as transformações, soubesse ensinar aquilo que ele não poderia mais ensinar no fim desse século. Ele era representante de um movimento chamado martinismo. Aí um dos adeptos do martinismo aqui no Rio Grande do Sul convidou-os para vir para Porto Alegre. Ele em seguida faleceu e aí ela começou esse trabalho de astrologia profissionalmente. Tem uma lenda, né? Reza a lenda que quando, assim, no início dos anos 70, chegaram os primeiros
bichos grilos lá, cabeludos, barbudos, assim, entraram lá para ter uma aula de astrologia. Ela chegou, olhou para eles, aquele jeitão dela, assim, disse: pô, finalmente vocês chegaram, eu estou esperando vocês há 50 anos. Ela dizia que o Sédayor, o Albert, tinha previsto a chegada dessa galera. A galera que ia se alimentar apenas de frutas, vegetais. Cabelos compridos, ia se comunicar pela música. Então tinha ecos, né, do Monte Verità, né? E os anos 70, com certeza, trouxeram para ela memórias muito fortes da infância. Tu vê aqui nessa fotografia que eles naquele tempo usaram os hábitos, os vestidos, a maneira que vocês estão usando agora. Ela falava que ela era a avó dos hippies, né? No sentido de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de consciência universal, de coletivo, tudo isso ela semeava isso lá atrás, né? Imagina, hoje as pessoas falam, né? Mas ela falava lá atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. A maneira mesmo que ela ensinava não era uma maneira comum. Ela nos fazia compreender a astrologia. A gente escrevia diários, por exemplo, e relatava as coisas que aconteciam com a gente, os sonhos, as impressões que a gente tinha. Depois a gente calculava os trânsitos e as progressões planetárias, ia ver como é que a gente tinha se comportado, o que tinha acontecido, e a gente começava a se interpretar a partir disso. Então, a astrologia, na verdade, era um conhecimento, a pessoa acabava se conhecendo melhor. E muita gente acabava achando, né, nortes, né, no sentido de resolver problemas, né? Isso ela fazia tanto na sua atividade de professora de astrologia, como astróloga que interpretava os mapas dos seus clientes. É incrível, porque a sensação que a gente tinha, quando íamos vê-la, que nós saíamos de lá uma outra pessoa. Sabe quando dá aquele... nos desenhos, né, que dá um plim, assim, te acende mais uma luz. A sensação que eu tive é que ela me acendeu uma luz dentro da minha cabeça. Emma calculou e interpretou em vida cerca de 10.000 horóscopos, com seu vigoroso pensamento. Eram experiências diárias que lhe fizeram chegar ao conceito de luz e sombra, um legado de Emma para a astrologia mundial.